Clientes difíceis são ladrões silenciosos, não levam só o teu tempo, levam a tua paz, a tua confiança e até os teus resultados. E tudo isto porque nunca aprendeste a dizer não. Nem todo o cliente merece o teu tempo. No imobiliário a armadilha é simples. Aceitas tudo por medo de perder negócio e acabas a perder a tua paz, a tua margem e às vezes a tua reputação. Hoje vamos falar de clientes difíceis, os tóxicos, os que te testam os limites, os que te puxam para atalhos. Vou mostrar-te como identificar estes perfis logo no primeiro contacto, como alinhar expectativas com elegância e, quando for preciso, como dizer não com respeito e assertividade. O objetivo é só um: parares de correr atrás de tudo o que mexe e começares a escolher o que te faz crescer. Eu sou o João Cordeiro, sou coach e potenciador de talento e há mais de 15 anos que ajudo profissionais a alcançarem a mestria pessoal e profissional. Este é o Alta Competição no Imobiliário, um podcast para transformar a tua carreira num legado vivo. Menos sobrevivência mês a mês, mais prosperidade e liberdade através do desenvolvimento mental, emocional, social e comportamental. Se és nova ou novo por aqui, subscreve o canal e ativa as notificações. Segundas-feiras, às 19 horas em ponto, tens um novo episódio para evoluir de forma integral, com método e clareza. E se em algum momento quiseres ir mais fundo, encontras na descrição mais informação sobre os meus programas de coaching premium para consultores, team leaders e brokers. Vamos pôr o tema em cima da mesa sem rodeios. A armadilha de aceitar tudo. Parece profissionalismo, soa a fome de vencer, mas na prática é um buraco. Aceitas um proprietário que rejeita os teus dados e só quer o preço que ele tem na cabeça. Aceitas um comprador que quer ver 12 casas sem qualquer tipo de prova de capacidade financeira só para ir vendo. Aceitas um cliente que te desrespeita nos horários e exige respostas instantâneas a toda a hora. No curto prazo parece que estás a aumentar oportunidades. Na realidade, estás a diluir o teu foco, a treinar o mercado, a desvalorizar o teu trabalho e a encher o teu pipeline de zombies. Oportunidades que ocupam espaço, mas não vão a lado nenhum. Quem diz sim a tudo está automaticamente a dizer não àquilo que realmente interessa. A origem desta armadilha é quase sempre a mesma: medo de perder. Medo de perder a comissão, medo de perder o negócio de uma vida, medo de ficar para trás na equipa, medo do que os outros vão pensar. Este medo é humano. Falámos disso no episódio 5 sobre o medo da rejeição. Mas se o medo manda em ti, começa a decidir por ti. E quando o medo decide, a tua carreira entra em modo sobrevivência. Corres muito, controlas pouco e acabas o dia completamente exausto e a perguntar-te porque é que o esforço não se traduz em resultados consistentes. Quero dar-te um primeiro critério simples. Cliente bom não é o que te diz sim à pressa, é o que respeita o teu processo. Repara como isto muda o teu radar. Em vez de te focares só na boa vibe da conversa, passas a reparar no comportamento. Chega a horas, ouve, faz perguntas honestas, aceita dados que contrariam a sua expectativa, mostra disponibilidade para o próximo passo que lhe pedes. O respeito pelo processo é sempre o primeiro filtro e quase sempre acerta. Mas João, como é que eu identifico um cliente tóxico o mais cedo possível? Vê sinais objetivos logo no primeiro contacto. Primeiro, testa limites logo à partida. Marca contigo e falha sem avisar. Muda o compromisso em cima da hora. Pede só uma exceção antes sequer de te conhecer. Depois, desvaloriza o teu saber. Isso do preço realista é conversa de agente imobiliário. A casa é minha, eu é que sei quanto é que vale. Este também é um típico. Depois, procura atalhos. Olha, dá para baixar só um bocadinho a sua comissão. Se não der, eu tenho quem o faça. Fala mal de todos os consultores anteriores. Se todos os profissionais antes de ti eram péssimos, repara no padrão. Depois, evita compromisso. Vamos andando, mas foge de prazos, de documentos e de passos concretos. Depois, transfere responsabilidade. Qualquer falha do processo é culpa de alguém, mas certamente não é dele. Estes sinais não te pedem julgamento moral, pedem-te leitura de risco. Um cliente difícil não é um inimigo, é um contexto. E a tua primeira decisão adulta é se queres ou não viver dentro desse contexto nos próximos meses.
O segundo pilar é alinhar expectativas desde o primeiro contacto. O teu trabalho não é agradar, é enquadrar. Quem enquadra, lidera. Quem tenta agradar, fica refém. O enquadramento começa com linguagem simples e com passos claros. Por exemplo, numa angariação. Para protegermos o resultado e tornarmos o processo eficaz, devemos seguir estes 3 passos. O primeiro é o diagnóstico com dados. O segundo, estratégia de preço e marketing. E o terceiro, revisão na 3ª semana. Eu trabalho com exclusividade porque é a única forma de garantir responsabilidade. Se isto fizer sentido para si, avançamos já hoje com o plano A e com o plano B. Se não fizer sentido, tenho todo o gosto em apresentar-lhe um outro colega. Quando falas assim, acontece uma de 2 coisas. O cliente alinha, portanto isso é ótimo, ou mostra resistência, o que também é extraordinário, porque assim decides mais cedo e não perdes tempo precioso. A pior coisa que podes fazer é ficar no meio termo simpático durante semanas a fazer de conta que há acordo quando não há. Agora, um ponto muito importante que quase ninguém usa a seu favor. Perguntas de triagem. A maior parte dos consultores fala demasiado e pergunta de menos. E quando fazes as perguntas certas, descobres mais cedo se tens ali uma parceria ou uma luta. Exemplos simples ainda no primeiro telefonema ou na primeira reunião. O que é mais importante para si? Tempo, preço ou segurança do processo? Só podemos maximizar 2, não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Se os dados mostrarem que o preço de mercado é diferente da sua expectativa, está disposto a ajustar? Na nossa forma de trabalhar, pedimos um compromisso escrito para garantir o total foco e responsabilidade. Está confortável com isso? Se surgir um conflito de agenda, prefere adiar ou manter a data com alguém da minha equipa? As respostas a estas perguntas valem mais do que qualquer promessa. Elas dizem se vais trabalhar com o cliente ou se vais ter que lutar com ele continuamente. Quero também tocar no tema da linguagem que abre ou que fecha portas. Dizer não é bater com a porta na cara, é proteger a forma. A tua frase-chave não é não dá, é para proteger o seu resultado, eu trabalho assim, assim, assim. Soa completamente diferente. Quando mostras uma causa, proteger o seu resultado e a forma, o como trabalhas, o não deixa de ser agressivo e passa a ser uma linha profissional. Exemplo prático numa negociação de comissão, logo na primeira objeção. Eu percebo a sua preocupação com os custos. Eu posso garantir-lhe que o meu trabalho não é custar menos, é valer mais. E o plano que lhe apresentei reduz tempo, reduz risco e maximiza o preço final. É por isso que a minha comissão é esta. Repara no que a frase faz. Valida a preocupação, recentra no valor e sustenta a forma. Se houver respeito, a conversa segue. Se houver chantagem, ficas a saber mais cedo. Outra peça essencial é o teu posicionamento. Um consultor que diz sim a tudo não tem marca, tem só ruído. E o cliente tóxico cheira ao medo e empurra para a frente. Já quando tens clareza absoluta, zona, segmento, tipo de imóvel, mercado-alvo, enfim, temos aqui muitas classificações que poderíamos fazer. E quando comunicas isso antes da reunião, metade da triagem está feita. Olha, eu trabalho com moradias entre X e Y, na zona Z, com foco em famílias que valorizam X, Y e Z. Isto não te fecha portas, abre as portas certas e poupa-te horas e horas de conversas que nunca iam dar em nada. João, e quando o cliente parece ótimo, mas há ali qualquer coisa que não me faz sentido? Não sei o que é, mas sinto. É aí que entra o teu corpo como barómetro. Lembras-te do episódio 5? Podes vê-lo clicando aqui no canto superior direito. Há conversas em que por fora tudo é simpático, mas por dentro sentes pressão, pressa e desconforto. Não dramatizes, observa, pergunta mais, esclarece pormenores, propõe um pequeno passo com uma data, por exemplo, uma reunião de alinhamento de expectativas. Quem quer mesmo, assume. Quem quer testar-te, empurra com a barriga. Agora vamos ao coração do episódio, aprender a dizer não com elegância, firmeza e respeito. Dizer não é uma competência, treina-se e tem 3 pilares. O primeiro pilar é a causa. Explicas o porquê, neste caso proteger o resultado, manter a ética, garantir o foco. Segundo, a forma. Descreves como trabalhas, os prazos, os critérios, os passos. Terceiro, a alternativa. Quando faz sentido, dás um caminho diferente, um colega, um outro segmento ou uma outra fase. Exemplos curtos de um não profissional. Se for no âmbito, por exemplo, de preço irrealista. Olhe, para proteger o seu resultado, eu não posso avançar com este preço.
Se quiser, trago-lhe os dados e definimos juntos um plano que funcione no mercado. Se for no âmbito da tua comissão, eu entendo o seu pedido. A minha comissão está atrelada ao plano completo. No entanto, se quiser reduzir custos, também tenho uma versão sem A e sem B, mas não recomendo porque certamente vai perder eficácia e nenhum de nós ficaria satisfeito. No âmbito da disponibilidade, fora da tua forma de trabalhar. Olha, eu respeito muito a sua urgência. No entanto, para manter a qualidade do processo, agende visitas nos dias X e Y. Se precisar de outra cadência, posso recomendar A e B. Quando é um cliente desrespeitoso, valorizo relações de trabalho com respeito. Se for para seguirmos juntos, teremos de manter esta linha. Se não for o que procura, posso recomendar-lhe outra solução. Repara que não estás a fechar a pessoa, estás a fechar a porta a um modo de trabalhar que te destrói. E isso muda tudo. Um erro comum quando tentas dizer não é justificares demais. Explicas e por isso perdes autoridade. O não elegante é curto, é suave. Uma frase, uma pausa, silêncio. O silêncio é parte do teu posicionamento. Dá ao outro tempo para processar. Se enches de palavras, ficas na defensiva. Se permaneces em silêncio no momento certo, ficas firme. Transpareces essa confiança. Outro erro é pedir desculpa por teres limites. E limites não são arrogância, são qualidades. O melhor trabalho nasce dentro de estruturas claras. É por isso que o não dito a tempo poupa semanas e semanas de frustração. E muitas vezes converte-se em respeito. O cliente percebe quem tem à sua frente é um profissional, não alguém desesperado por vender. Há ainda a questão da lealdade errática. Ficas preso a um cliente porque já gastaste demasiado tempo, ou já investiste em marketing, ou já mostraste 10 casas. Entras em custo afundado e por isso é preciso ter a coragem para parar com dignidade. Olhe, com base no que vimos, não estamos alinhados para chegar ao resultado que ambos queremos. Por isso prefiro fechar este capítulo com respeito do que arrastar algo que nos desgasta. Fechas, aprendes e libertas energia para os clientes que verdadeiramente te valorizam. Lembra-te de que o teu não é um sim claro a outras coisas melhores. É um sim à tua margem, à tua reputação, à tua saúde mental, ao teu tempo de qualidade. Quando começas a operar assim, o mercado muda a forma como te vê. Deixas de ser mais um e passas a ser uma referência. Clientes difíceis procuram tarefeiros, ou como diz um grande amigo meu, um chega-misso. Clientes bons procuram profissionais. E profissionais sabem dizer não. Antes de avançarmos, deixo-te um mapa simples para esta semana. Observa os primeiros 10 minutos de cada conversa. Que sinais é que surgem? Faz 2 perguntas de triagem logo no início. Depois enquadra sempre com a causa, mais a forma, mais o próximo passo. Depois decide cedo. Sim com compromisso, não com respeito, ou então um período experimental de curto prazo com uma data definida. No final, registra o que sentiste no corpo, ele acelera-te ou estabiliza-te. Esse barómetro vai-te dar a resposta certa. Já de seguida vamos aprofundar a arquitetura que sustenta esta capacidade, como alinhar a tua proposta de valor para atrair clientes bons e afastar os clientes tóxicos, que incentivos te sabotam por dentro e como definir limites que te dão paz sem perder negócio. Agora que já alinhámos os primeiros sinais e entendeste porque é que o não é um dos instrumentos mais poderosos que podes usar, vamos mergulhar naquilo que está por trás da tua capacidade de o aplicar. Muitos consultores acreditam que dizer não é apenas uma questão de coragem momentânea, mas não é. A coragem ajuda, mas se não tiveres estrutura interna e externa, o medo vai voltar a mandar em ti, isso eu tenho a certeza. É como ir para o campo de futebol sem treino. Até podes ter energia, mas falta-te jogo organizado. Tudo começa pelo teu posicionamento. Um consultor que comunica, faço tudo para todos em qualquer lado, está a convidar clientes difíceis e clientes tóxicos para a sua mesa. Porque o cliente difícil é especialista em cheirar falta de clareza. Ele percebe logo que se disser quer vender ao dobro do preço ou só pago metade da comissão, tu vais hesitar. Um consultor claro no posicionamento, pelo contrário, fecha a porta logo no discurso inicial. Imagina a diferença. Isto é um discurso genérico. Trabalho todo o tipo de imóveis em qualquer zona e trabalho com qualquer cliente. Já um discurso posicionado diz o seguinte: trabalho sobretudo com famílias que procuram moradias até X euros na zona Y.
A minha especialidade é alinhar exclusividade e estratégia digital para reduzir o tempo de venda e maximizar o preço. Quando o cliente difícil ouve o primeiro, pensa, aqui consigo impor-me. Já quando ouve o segundo, pensa, com este não faço farinha. O teu posicionamento é o teu primeiro não invisível. Não precisas de recusar cara a cara, a tua clareza já afasta quem não encaixa. Mas o problema não está só no mercado, está no cerne das equipas. Muitos brokers e líderes criam os incentivos errados, medem só o número de contactos, de visitas, de casas angariadas. O consultor, para não ficar mal na fotografia, aceita tudo, incluindo os clientes tóxicos. O resultado é um pipeline cheio, mas vazio de qualidade. Tens, por exemplo, 10 imóveis em carteira, mas 4 estão acima do preço, 3 tens clientes que não respeitam prazos e os outros 3 nem sequer têm a documentação pronta. Parece que tens muito trabalho, mas só tens muito peso morto. O broker que entende isto muda o incentivo e até o próprio reconhecimento. Prefere 10 imóveis bem posicionados a 40 encalhados. Prefere 5 clientes alinhados que respeitam a exclusividade a 20 que passam a vida a pedir descontos e favores. Se o incentivo dentro da casa onde estás for apenas quantidade, prepara-te. O não vai custar-te caro, porque a pressão vai empurrar-te para o sim constante. Por isso, repara, às vezes não é falta de coragem tua, é o próprio sistema que está desenhado para premiar volume em vez de qualidade. Reconhecer isto já te dá uma chave. Podes alinhar-te com quem valoriza esse critério, ou então vais gastar anos a trabalhar no escuro. Agora entramos nos teus limites. Cada consultor precisa de ter uma lista simples de linhas vermelhas, ou como lhe chamo, não negociáveis. Não são muitas, mas são claras. E aqui ficam alguns exemplos. Comissão mínima. Se trabalhas por menos do que X%, estás a minar a tua margem e a treinar o cliente a desvalorizar-te. Já no que toca à exclusividade, se não consegues defender um processo exclusivo, passas a vida a competir contigo mesmo e com os teus colegas. Já no que toca a horários, se aceitas mensagens às 11 da noite, visitas ao domingo sem critério, acabas sem vida e com clientes que acham que podem fazer tudo o que lhes der na real gana. Já no âmbito do respeito, se alguém te levanta a voz, falta à palavra aumento no processo, tens de parar precisamente e ali logo naquele momento. Estes limites não são arrogância, são a estrutura para a tua saúde mental. Um consultor que trabalha sem limites acaba por perder entusiasmo, confiança e, acima de tudo, ética. Começa a ceder em tudo. E quando cedes em tudo, o mercado deixa de te respeitar. Um erro muito comum é só reagir às objeções. O cliente pede um desconto e tu respondes. O cliente marca a reunião e tu adaptas. O cliente põe o preço no dobro e tu tentas convencê-lo do contrário. Estás sempre a jogar no campo dele e isso não te favorece. Mas a chave aqui está em antecipar e educar. A tua narrativa tem de preparar o cliente para o que aí vem. Aqui fica um exemplo numa primeira reunião de angariação. Olha, há 3 pontos que vão marcar o sucesso desta venda. Um preço realista, estratégia digital e consistência no acompanhamento. Eu trabalho com exclusividade porque só assim consigo garantir o foco e a responsabilidade. Prefere que lhe mostre dados de imóveis vendidos ou quer que lhe explique primeiro a metodologia? Aqui já estás a educar o cliente, já colocaste as regras em cima da mesa antes que ele pedisse só um jeitinho. O cliente percebe que não é ele que manda em tudo, é um processo que tu lideras. Quanto mais cedo educas, menos tens que dizer não mais à frente. E há uma métrica que raramente usamos, mas que nunca falha. Como é que te sentes no corpo depois de cada interação? Com clientes bons, sais da reunião cansado, mas motivado, com energia para avançar. Com clientes tóxicos, sais esgotado, tenso e a duvidar de ti próprio. Este barómetro é absolutamente essencial, porque se sistematicamente sais mais pesado do que entraste, isso não é coincidência, é padrão. E padrões não mudam só porque desejas, mudam quando decides mudar. Um dos maiores mitos do imobiliário é que ao dizer não, perdes oportunidades. É precisamente o contrário, ganhas espaço. Um pipeline cheio de clientes difíceis dá-te ocupação, mas não te dá progresso. Passas os dias ocupado a apagar fogos, mas o volume de negócios fechados não cresce. Quando passas a filtrar, podes até ter menos clientes na lista, mas os que ficam avançam. Avançam porque respeitam o processo, porque alinham expectativas e porque confiam em ti.
E a confiança é o oxigênio. Reduz follow-up inútil, baixa a ansiedade e aumenta a taxa de fecho. Imagina esta situação, um proprietário que quer vender 50 mil euros acima do preço de mercado e ainda pede para baixares a comissão. Um consultor desesperado aceita. Resultado, o imóvel fica encalhado, o cliente fica frustrado, tu ficas desgastado e a tua imagem sai danificada. Um consultor bem posicionado responde assim: entendo perfeitamente o seu objetivo, mas para proteger o seu resultado não posso trabalhar com esse preço nem baixar a minha comissão. Posso apresentar-lhe um plano realista que maximize o valor. Se não fizer sentido para si, recomendo que procure outra solução ou também posso apresentar-lhe um outro colega. Aqui o não fecha portas, mostra seriedade e muitas vezes o próprio cliente volta semanas depois quando percebe que ninguém conseguiu vender. Quero ainda falar de algo que ninguém te ensina. Proteger a energia é parte da tua estratégia. Cada cliente difícil que aceitas tira-te energia que podias estar a investir num cliente certo. O teu dia tem horas limitadas e se gastas 4 horas com alguém que não respeita o processo, são 4 horas que não tens para um cliente alinhado. É matemática muito simples. Quando começas a dizer não estás a rejeitar dinheiro, estás a realocar a energia para onde o retorno é muito maior. Se trabalhas numa equipa, o não também depende da cultura interna da equipa. Em agências tóxicas dizem-te aceita tudo e depois logo se vê. Em agências maduras, ensinam-te a filtrar. Um broker que te protege valoriza o teu tempo e ajuda-te a definir critérios. Um broker pressiona para aceitares tudo só para mostrar volume nos relatórios e para dizer aos seus pares e aos seus amigos que é um campeão. Como falámos no episódio 7, tens um broker ou um bronker, esta diferença pode ser o divisor de águas da tua carreira. Por isso, quando olhas para a tua realidade, pergunta: o meu não é respeitado ou é ridicularizado e pressionado? Isto diz-te muito sobre onde estás. Quero agora deixar-te um mapa prático desta segunda parte. Posicionamento claro afasta clientes difíceis logo no discurso inicial. Incentivos certos dentro da equipa ajudam-te a filtrar qualidade, não só quantidade. Limites protegem a tua margem, energia e reputação. Narrativa que educa evita guerras mais tarde. Energia como barómetro ajuda-te a perceber padrões muito mais cedo. Um pipeline filtrado dá-te menos ruído e muito mais progresso. Até agora falámos sobre como identificar clientes difíceis e tóxicos e como estruturar a tua carreira para não ficares refém deles. Mas quero que percebas algo essencial. Saber é pouco. Só a prática transforma. Só quando treinas, repetes e ganhas confiança é que consegues sustentar um não com firmeza, sem medo e sem desculpas. Por isso, nesta última parte deste episódio, vou partilhar contigo 3 exercícios práticos que, na verdade, são treinos de alta performance emocional. São simples no papel, mas se os fizeres com consistência, vais mudar a forma como te relacionas com clientes e, sobretudo, contigo próprio ou contigo própria. Exercício 1. A lista de limites não negociáveis. Reserva 15 a 20 minutos num espaço calmo, sem interrupções. Escreve numa folha 3 a 5 situações que nunca mais vais aceitar como consultor imobiliário. Aqui tens alguns exemplos comuns. Trabalhar sem contrato de exclusividade, aceitar uma comissão abaixo do valor mínimo que respeite o teu trabalho, permitir desrespeito, faltas sem aviso prévio, linguagem agressiva, exigências abusivas, disponibilidade permanente sem critério, mensagens à meia-noite, visitas fora do horário definido. E quando tiveres esta lista, quando tiveres a lista pronta, cola num lugar bem visível, no teu escritório, na tua agenda, no fundo do ecrã do teu telemóvel. E antes de cada reunião ou de cada chamada importante, lê esta lista em voz alta. E sabes porque é que isto funciona? Porque a maior fraqueza dos consultores imobiliários não é técnica, é emocional. Quando estás diante de um cliente, a pressão é real. Medo de perder um negócio, medo de parecer inflexível, medo de ficar para trás. Nestes momentos, sem uma decisão prévia, acabas por ceder. E esta lista é o teu escudo emocional. Ela tira a decisão do calor do momento e coloca-a no frio da preparação. Pensa num piloto de aviões. Ele não improvisa quando há turbulência. Ele segue uma checklist que já foi escrita muito antes. A tua checklist são os teus não negociáveis. Quando defines de antemão o que é que não aceitas, já não há espaço para negociação. A decisão já está tomada. Aqui tens um exemplo prático. Um consultor que trabalhava sempre em aberto, sem exclusividade. Tinha dezenas de imóveis, mas a maioria deles encalhada.
Quando fez este exercício, percebeu que a exclusividade era um limite inegociável. Não era apenas uma forma de trabalhar, era um limite não negociável. Daí em diante começou cada reunião com esta premissa. Resultado, menos clientes, mas muito mais alinhados. E, curiosamente, mais negócios fechados. O não à desordem abriu espaço para um sim à eficácia. E tens aqui mais alguns desafios comuns neste âmbito. E se perca negócio? Vou-te dizer que vais perder. Mas vais perder muito mais ruído e não oportunidades. Então, e se o cliente não aceitar? Ótimo, melhor saber cedo do que gastar meses a lutar com ele. E se eu próprio vacilar, é também um desafio comum. Então, lê a lista antes de cada reunião, antes de cada chamada. A repetição cria convicção e firmeza. Vamos ao exercício 2, a frase-chave treinada. Escolhe uma frase que sintetize um não elegante, firme e profissional. Aqui ficam algumas sugestões. Para proteger o seu resultado, só trabalho em exclusividade. O meu trabalho não é custar menos, é valer mais. Para manter a qualidade, concentra as visitas nos dias X e Y. Treina esta frase em voz alta pelo menos 3 vezes por semana durante 10 minutos. Faz isto sozinha no carro, a caminho de uma reunião ou no escritório ou quando tens uma pausa. O objetivo é que a frase saia de ti sem esforço, como uma resposta natural. E sabes porque é que isto funciona? Porque na hora da pressão o corpo entra em modo sobrevivência. A voz treme, procura justificar-te demais, enche o silêncio com desculpas. E o cliente sente essa insegurança. Ao treinar a frase antes, estás a programar o teu sistema nervoso. A mente deixa de ver a situação como ameaça e passa a ver como rotina. E quando o cliente lança a objeção, tu já tens a resposta pronta, sem qualquer tipo de nervosismo. É como no desporto. Um jogador de futebol não pensa como é que vai bater um penalti. Ele já treinou centenas, milhares de vezes aquele movimento. E naquele momento, ele só executa. O mesmo acontece contigo. Quando treinas esta frase, não improvisas, entregas confiança. Aqui tens um exemplo prático. Uma consultora que acompanhei há uns anos tinha pânico de discutir a comissão. Acabava sempre por ceder. Então criámos a frase: a minha comissão é a base que garante o investimento em marketing, tempo e foco. Se eu baixar, eu tiro qualidade ao seu processo. Ela treinou esta frase em frente ao espelho durante semanas e na primeira vez que a usou numa negociação real, a voz saiu calma, sem tremores. O cliente aceitou de imediato, nem pestanejou. E o que ela percebeu era que não era falta de valor, era falta de treino. Obviamente podem surgir aqui alguns desafios comuns neste âmbito. E um deles é parecer artificial repetir uma frase. E vou-te dizer que no início sim, vai parecer artificial, mas com treino torna-se absolutamente natural. E se o cliente insistir, não mudes a frase, repete-a uma segunda vez com calma. O silêncio seguinte é o teu aliado. E se eu me sentir arrogante? Não é arrogância, é clareza. A diferença está no tom, firme mas respeitoso. Vamos ao terceiro e último exercício, o barómetro corporal. Durante 7 dias, no final de cada reunião ou chamada, anota rapidamente 2 coisas. Saí desta conversa mais leve ou mais pesado? De 1 a 10, qual o nível da minha energia agora? Ao fim de uma semana, olha para os padrões. Se sistematicamente sais mais pesado de uma relação, isso não é acaso. É sinal de que estás a lidar com um cliente tóxico ou desalinhado. E sabes porque é que isto funciona? Porque o corpo é o teu primeiro radar. Antes da mente racional arranjar desculpas, talvez ele mude, pode ser que resulte, o corpo já sabe. Ombros tensos, respiração acelerada, nó no estômago, são sinais de alerta. E quando treinas este barómetro, ganhas confiança em ouvir a tua intuição. E decisões tomadas cedo poupam-te meses e meses de desgaste. E aqui fica um exemplo prático. Um consultor que acompanhei também há uns anos dizia sempre sim a clientes que o esgotavam. Fizemos este exercício e no final de 7 dias percebeu que 80% da sua energia ia para 2 clientes específicos que nunca avançavam. Ele teve a coragem de os dispensar, de os despedir, com todo o respeito. E nas semanas seguintes fechou 2 negócios com clientes novos e absolutamente alinhados. O espaço abriu-se porque ele teve a clareza para cortar quando necessário. Naturalmente, vou voltar a sublinhar que podem haver aqui alguns desafios comuns.
Mas eu não quero desistir de clientes. Não é desistir, é libertar espaço para os clientes certos. Nós não conseguimos ajudar toda a gente ao mesmo tempo. Depois, e se estiver enganado? Por isso é que avalias por uma semana, não por uma conversa, porque os padrões não mentem. E se eu sentir peso, mas for só nervosismo? A diferença é clara. Nervosismo é energia alta, corpo acelerado. Peso é energia drenada e corpo sem força. Aprende a distinguir as duas. Estes 3 exercícios são altamente eficazes. A lista de limites não negociáveis dá-te clareza antes da pressão surgir, a frase treinada dá-te firmeza no calor da negociação e o barómetro corporal dá-te inteligência para decidir cedo antes do desgaste. Se aplicares estes 3 exercícios com consistência, em poucas semanas vais sentir que deixas de viver refém do medo de perder e começas a liderar com confiança. Vais descobrir que cada não abre espaço para mais sims de qualidade e, acima de tudo, vais provar a ti próprio que és tu que decides como é que a tua carreira se constrói. Se este episódio te agregou valor, se és um consultor ou uma consultora que não quer ser mais um no mercado de milhares, este é o teu canal, esta é a tua rúbrica. Junta-te à comunidade da alta competição no imobiliário. E se sentes que está na hora de ir mais fundo, conhece os meus programas de coaching premium para consultores, team leaders e brokers. Aí, entre muitos outros resultados, vamos trabalhar estes princípios ao detalhe para que nunca mais precises de viver à mercê de clientes tóxicos. Deixo-te com um forte abraço e espero encontrar-te desse lado na próxima semana.